Olá, sejam bem-vindos. Então, vamos continuar aqui o curso de Mecânica dos Fluidos. Hoje vamos fazer um exercício para solidificar os conhecimentos em fluidoestática, que se trata, né, dos fluidos parados. Então, pessoal, é um exercício bem simples, né? Mas ele é importante para a gente ter certeza que todos os conceitos foram corretamente identificados e aprendidos. Perfeito? Então vamos lá. Isso aqui é o exercício 3.49. Se não me engano, é do livro do Sengel, né? O autor é o Sengel, Fluid Mechanics. Ok, então the pressure. Vou ler em português, tá? É melhor. Então, a diferença de pressão entre duas tubulações, uma tubulação contendo óleo e outra tubulação contendo água, pode ser medida através de um duplo manômetro, como mostrado na figura abaixo. Para uma determinada altura, diferença de altura entre os dois fluidos e gravidades específicas, calcule a diferença de pressão entre os pontos A e B. Então, pessoal, é como se houvesse aqui uma tubulação aqui, ó, vou representar na cor azul, água, certo? Então, uma tubulação aqui de água, certo? Onde aqui, ó, é o corte, né? É o corte, a seção, né? Dessa tubulação. Então, aqui é uma tubulação, né, transportando água. E aqui é uma tubulação transportando óleo. Então, aqui na cor preta. Perfeito? Então, esse aqui é o corte da tubulação. Perfeito? Então, transporte de óleo, transporte de água. Então, num problema como esse, a gente pode medir por algum motivo qualquer, como por exemplo, né, a diferença de pressão entre esses dois escoamentos pode resultar no acionamento de uma determinada válvula. Perfeito? É uma possível prática, mas eu não quero citar, né, trabalhar com isso agora. Mas na forma de motivação poderia ser uma prática. Né? É comum isso, a comparação de pressões para acionamento de válvulas, em geral, na indústria. Perfeito. Então, né, aqui em A temos a pressão, né, uma determinada pressão desconhecida. Então, PA é desconhecido. PB é também desconhecido, mas aqui o importante é descobrirmos a diferença de pressão entre A e B, certo? Então, não a pressão em si, mas a diferença, certo? Os dados que nós temos são em relativos à gravidade específica. Lembrando, o que é gravidade específica? É a relação entre o ρ do fluido que estamos trabalhando dividido pelo ρ de água, H2O. Né? Então, nesse tocantes, vemos que a pressão específica da água é igual a 1, né? Porque ρ de H2O é igual a ρ de H2O. Tá? SG é o sinônimo, né, de Specific Gravity, certo? O termo é em inglês. Então temos aqui, ó, gravidade específica da água, do mercúrio, glicerina e óleo. Por quê? Temos água, temos mercúrio, temos glicerina e temos óleo. Perfeito? Ah, professor, mas por quê, né? Diferentes tipos de fluidos. Pessoal, a gente poderia trabalhar com esses diferentes tipos de fluidos para manter a emissividade, a separação. Por exemplo, água e mercúrio são separados. Mas pode haver um problema, por exemplo, entre mercúrio e óleo. Então, a glicerina é adicionada para, né, não haver contato entre mercúrio e óleo, perfeito? Então, temos aqui as alturas também. Então, como podemos começar esse trabalho, né? Através de uma primeira hipótese, por exemplo, todos os fluidos são incompressíveis, perfeito? Então, essa é a hipótese básica. E os fluidos estão parados, né? O que é muito importante. Então, começamos aqui, ó. A pressão em A. E vamos percorrer um caminho, porque o caminho pode ser percorrido a partir de A até B ou de B até A. O resultado é exatamente o mesmo, não pode ter diferença. Certo. A pressão em A, quando nós variamos na altura para baixo, o que acontece com a pressão? A pressão, ela aumenta. Por quê? Essa pressão em A e essa pressão aqui, vamos chamar desse ponto 1, perfeito? No ponto 1. Entre A e 1, nós temos esta coluna de fluido realizando um peso sobre o ponto 1. Então, no ponto 1, temos o peso de uma coluna de fluido, mais a pressão, né,
na parte superior dessa coluna de fluido, que é igual a PA. Então, a pressão em 1 é igual à pressão PA mais a pressão dessa coluna. Certo? E como se dá a pressão de uma coluna, né? A altura dessa coluna, perfeito? De A até 1. A gravidade, certo? E o ρ desse fluido, certo? Então, vou, por exemplo, aqui de H2O, né? De water. Professor, mas não temos o ρ, mas temos a gravidade específica. Gravidade específica é o ρ do fluido dividido pelo ρ da água, certo? Então, o ρ desse fluido, que é a água, é a gravidade específica da água, vezes o ρ da água. Então, 1 vezes o ρ da água, vamos considerar aqui, por exemplo, igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Perfeito? Então, continuando, né? Pessoal, eu faço alguns rabiscos, mas eu sempre deixo aqui a resolução bonitinha aqui na apresentação. Então, sabemos aqui ó, que a pressão, aqui no ponto, né, chamei de 1, é igual a pressão A, mais a altura, ρg. Então, PA, qual que é a altura? 60 centímetros, 0,6 metros. Qual que é o ρ da água? 1.000. Qual que é a gravidade? 9,8. Então, a pressão ali é PA mais 5.880. O que? Pascal, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, em Pascal. Perfeito? Ok? No ponto B. Então, temos a pressão em 1. Vamos aqui para o B não, pessoal. Ponto 2. Para o ponto 2, então é o seguinte, nós temos a pressão em 1, mais a pressão da coluna de mercúrio. Então, H, né, de altura de, por exemplo, de mercúrio, multiplicado pelo ρ de quem? Do mercúrio, multiplicado pela gravidade. Qual que é o ρ do mercúrio? É igual a pressão específica do mercúrio... pressão específica, perdão, eu estou pensando aqui no exercício, eu falei pressão específica. Não, gravidade específica do mercúrio multiplicado pelo ρ da água. Então, qual que é a gravidade específica do mercúrio? 13,5. ρ da água, 1.000. Logo, 13.500. Então, né, temos aqui, ó. Então, PA mais 5.800, que é a pressão 1, mais 0,2, que isso aqui é 20 centímetros, vezes 13.500, vezes 9,8, né? Então, logo, a pressão naquela posição é igual a PA mais 32.340. Feito? Pessoal, próximo deslocamento aqui, né? Vamos deslocar numa linha horizontal. Ó, a gravidade está nessa direção. Logo, quando nos deslocamos numa linha horizontal, a pressão, ela é o que? Ela é constante. Não há variação de pressão, pressão constante. Então, a pressão nesse ponto, foi chamado de ponto 2, é igual a pressão no ponto 3. Então, ó, pressão em 3 é igual a pressão em 2, que é igual a PA mais 32.340. Perfeito? Agora, vamos fazer um caminho aqui ascendente, subindo. Né? Temos a pressão no ponto 3. Para qual ponto que nós vamos? Vamos procurar aqui um ponto, né, de interesse para caminharmos. Né? Nós sabemos que a pressão aqui na interface glicerina-óleo é igual à pressão aqui, que é na mesma linha horizontal. Então, pessoal, nós podemos caminhar até essa região, certo? A medida até essa região é dada pelos 20 centímetros, mais 15 centímetros, mais 10 centímetros, totalizando, ó, 25, 45 centímetros ou 0,45 metros. Perfeito? Então, né, temos aqui, né, essa pressão. Certo? Perfeito. Certo? Estamos subindo. Se estamos subindo, a pressão ela é aliviada. Então, nós teremos a pressão no ponto, aqui é 3, né? Ponto 3, menos, né, a pressão dessa coluna de glicerina. Perfeito? Essa é igual a pressão 4. Então, pressão 4 é igual a isso aqui. Ó. Então, nós temos, ó, P3 é
PA mais 32.340. Menos, porque que é menos, está caminhando para cima. 0,45, altura. 1.260, que é o Rho, perfeito? É o Rho da glicerina, porque a glicerina tem um Rho de 1,26 maior do que a água, certo? Vezes 9,8, que é a gravidade aproximadamente. Logo, a pressão nesse ponto igual ao PA mais 26.783, certo? E agora, né, vamos caminhar aqui para o ponto, né, em B, né, vamos supor que nós queremos a pressão nessa região, nessa linha. Então, nós abaixamos novamente 10 centímetros de óleo. Então, a pressão aumenta novamente, né, na taxa de 10 centímetros, vezes, né, o Rho do óleo, vezes a gravidade. Então, aqui, ó, né, isso aqui, mais 0,1 vezes 880, que é o Rho do óleo, vezes 9,8, que é a gravidade. Feito? Então, quando chegamos ali, pessoal, nós chegamos, né, a esta equação aqui, ó. Deixa eu apagar. Esta equação, logo, esta equação é igual a PB. Aqui aparece um risco, tá? Eu não entendo por quê. Algum errinho. Isso aqui é igual a PB, logo, PA menos PB é igual a 27.645,8 Pascal, ou então 27,6 aproximadamente quilo Pascal. Perfeito? Ou 27,7, né? Então, pessoal, esse é um exercício rápido, tá? E bem prático, mas que nos auxilia muito aí nos conceitos tangentes à fluidoestática, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, eu peço, né, que vocês deixem um comentário ou me mandem uma mensagem sem nenhum problema. Então ficamos por aqui. Então finalizamos a sessão de fluidostática. Agora, né, na próxima sessão, vamos começar a tratar fluidos em movimento, que é muito interessante também, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos.